Seja bem-vindo ao seu canal Zoom. Eu estou aqui com Antônio Marcos, historiador e filósofo, também escritor de livros. Livros, vamos prestar atenção nisso, livros, tá? E eu tive o prazer de fazer a diagramação de um dos livros dele, né? E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o livro dele, Travessias de um Peregrino. De um Peregrino. Muito bom. E também um pouco sobre o meu livro também, que é o Folha de São Paulo. Na verdade, o livro dele é sobre poesia, que fala sobre a história da vida dele, né? Contada em prosa e versos, não é isso? Isso. E o meu livro tem uma pegada mais política, e a gente vai falar um pouquinho como foi que a gente chegou, né, a esse momento de fazer esses livros, né, escrever e trocar essas ideias. Certo? Quer falar sobre o seu canal? O meu canal chama-se Marcos da História. Dedicamos o canal para nós pensarmos rupturas dentro da história e a força que essas rupturas tiveram em todo o processo histórico. E vá lá, se inscreva, você vai gostar muito. Marcos da História. Pronto, o canal dele é Marcos da História. E você acompanha aqui também pelo canal Zoom. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a gente fez esses livros, né? Bom, então vamos começar falando sobre o seu livro, né? Como foi que surgiu a ideia do livro? Travessias de um Peregrino, Confissões de um Sobrevivente, é uma coletânea de poesias que tem como proposta falar do antes e do depois. É um divisor de água da minha alma. E aos 15 anos de idade eu tive uma experiência com o Evangelho e o texto que parte vem de dois momentos, do antes e depois do Evangelho. Aí a ideia de travessias. A experiência que eu tinha anteriormente ao Evangelho consistia em viagens de muitas tristezas, muita angústia, muito vazio existencial e, querendo ou não, automaticamente isso ia, a sua alma extravasava tudo isso. O encontro que eu tive com o Evangelho torna-se esse divisor de água, então é um segundo momento. Então, Travessias de um Peregrino são o estágio da minha alma antes e depois do Evangelho. E isso fica bem notório em cada texto, em cada rabisco, e resume numa coletânea de 52 poemas, e é uma viagem do antes e depois do Evangelho. Quem não sabe ainda, né? O senhor aqui é Antônio Marcos, historiador e filósofo, também é pastor evangélico, né? E eu sou evangelista também, da Igreja Batista. E aí a gente tem essa amizade, né, já há algum tempo, né, a gente sempre conversa, né? E agora ele está nos dando o prazer aqui de vir até o Ceará para conversar também, né? Participar de uma festividade que nós tivemos na igreja. E aqui estamos aproveitando também para fazer um vídeo aqui, né? Por que não, né? Sobre esse assunto. E uma coisa que eu gostaria de falar sobre o livro dele, que eu li, né, tipo, por exemplo, de ler, organizar, é porque ele tem uma pegada de uma teologia, digamos assim, né? Que aponta para fatores de transformação socioculturais, né? A ideia de que o Evangelho ele não serviria apenas para nos incutir valores cristãos de conduta, né, éticos, mas também de transformação de vida, né, de transformação inclusive social, de pessoas que poderiam saltar, né, de um determinado estado, né, para um outro, né, um estado, podemos dizer assim, de sem cultura para um estado de mais cultura, de aprofundamento, que o Evangelho teria essa função, né, de nos fazer atravessar, né. Daí eu entendi mais ou menos assim, né, da ideia de servir como uma ponte, né, de atravessar para o outro lado, né, como se fosse dois mundos, né, diferentes, e o Evangelho serviria como ponte, né, para poder ligar o mundo ao outro, né, para fazer a travessia para o outro lado, né, como se houvesse um abismo, né, como muitas vezes escreveu alguns teóricos, né, do socialismo, né, falando que haveria um abismo social entre classes, por exemplo, né, mas o Evangelho serviria como ponte justamente para isso. Então ele tem uma pegada também, nesse ponto de vista, uma pegada de uma teologia que aponta para uma transformação. Isso aí eu achei fantástico. Na realidade, eu acredito que o Evangelho é um dos maiores agentes transformadores do ser humano. Quanto à questão da poesia, do estágio da minha alma, eu tive uma experiência devido ao estado que a minha alma estava naquele contexto, até os 15 anos, eu me debaldava com uma literatura onde eu me identificava muito com aquela que ficou conhecida como a segunda geração romântica,
né, e onde há figuras como Goethe, Cassimiro de Abreu, Franz Kafka também teve uma grande influência, né, sobre aquele momento que eu estava vivendo, né, a metamorfose de Kafka, como eu me identificava como ser social dentro daquele contexto. E o que eu vi que quando o Evangelho chega e provoca aquele choque, aquela metanoia, aquela mudança de mentalidade na minha alma, a pegada torna-se uma outra, né? Algo mais relacionado com a dinâmica da vida, com a tocabilidade da vida, né? Onde eu precisava tocar na vida e me deixar ser tocado por ela. Então, o segundo momento da minha poesia, ela já migra para outros escritores, dentre eles, né, o Khalil Gibran. Talvez nesse segundo momento foi um dos que mais influenciaram a minha existência, né? Aquela pegada mística do Gibran, né? Eu me identifiquei muito com ela, né? O quanto a cultura oriental, né, consegue permear a nossa alma cristã. E é o segundo momento dessa poesia, dessa travessia. E eu quero te convidar a subir essa escada de Jacó comigo, vamos subir passo a passo, e eu espero que você leia e goste dessa leitura. Eu acho interessante também assim, essa pegada que ele tem de apontar uma teologia, digamos assim, né? Porque quantas vidas já não foram transformadas pelo toque do Evangelho, né? O Evangelho entra na vida da pessoa, toca, e há transformações, né? Do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista, digamos assim, social também, socioeconômico, né? Quantas pessoas não, por ouvirem uma palavra, por exemplo, vou acreditar, vou ascender aqui, né, socialmente, mas também pela transformação cultural, né? Pessoas que aprenderam a ler, lendo a Bíblia, pessoas que se interessaram mais por estudar, porque acreditaram numa mensagem ali do Evangelho que as incentivava a ir mais além, né? A romper paradigmas, romper valores pré-estabelecidos. É uma teologia que surge, né, com uma nova proposta, a gente parar para pensar assim, né, ainda num embrião, podemos dizer assim, em forma de poemas, né, apontando para isso, para essa transformação mais profunda, ou seja, a alma é transformada e em seguida vêm as ações, né, subsequentes que cristalizam, né, a veracidade do Evangelho no tocante à mudança de vida, né, de expectação de vida, né, em todos os sentidos da palavra. Isso é muito bonito, né, quando você lê isso assim nos textos, né, de forma muito poética, de forma muito bonita, de forma contando a história de alguém que está passando por uma transformação. Um dos meus poemas, que se chama Travessia, eu escrevi ele aos 13 anos de idade, e ele dizia assim: as vestes do meu passado foram farrapos, pedaços de pano sem valor, com perdas, lágrimas e sofrimentos. Eu queria ser feliz, mas como, com tantas dores? Vivi num casebre pequeno, com telhas cacorridas. No subúrbio humilde fui criado, triste, não feliz. Ao lado das crianças eu sorria. Eu queria ser feliz, mas não sabia. Olhares acesos, negrinho, barrigudo, estudante levado, só sabia sorrir. Eu era criança, vivia o meu mundo, aprendendo a vida para viver um pouco. Cadernos em plásticos, lápis na mão, borracha no bolso, e estudar. Vestes remendadas, triste o coração. Eu me via sozinho e começava a chorar. Com vontade de vencer na vida, refrescos ia vender. Sol quente, descalço, sem camisa, na esperança de um dia eu vencer. Morreu meu pai, não conheci, sozinho vagando no mundo me vi. Fui órfão, solitário, humilhado. Foram farrapos as vestes do meu passado. Estou passando pelas prensas do sofrimento, mas eu nunca vou desanimar. Sempre lutarei até quando morrer, mas eu sou convicto que um dia eu vou vencer. Esse poema, ele é resultado desse primeiro momento, antes da travessia. Agora vem um outro poema que eu escrevi já aos 17 anos, já vivendo o segundo momento. Ele diz assim: no limite terminal da vida, não há ciência nem razão.
sexo ou cor, grandeza ou pequenez não há para os que ali forem. No limite terminal da vida, não há cartão de crédito ou bônus, dólar ou marco, ien ou petrodólar. No limite terminal da vida, tudo que existe é a grandeza de Deus, a beleza de Cristo Jesus, numa crua realidade e morte de toda a carne. O primeiro e o segundo momento. É isso. Esse é o livro, né? Travessia de Peregrino. E como é que você chegou nessa ideia, né? De publicar esse livro, né? Ele chegou para mim, olha, tem um livro aqui e tal, tem PDF e tal. Eu falei assim, por que você não publica? Não, porque tem problema aí com editores. Não, peraí, eu conheço uma plataforma de autopublicação, né? Inclusive eu publiquei meu livro lá e tal. E aí, foi mais ou menos assim, né, que a gente chegou nessa ideia, né, de publicar o livro. Sim. Eu vim de algumas experiências em que, ao passar o projeto para algumas editoras, gastava-se muito, exigia-se muito. Foi quando eu conheci o Nemuel e ele me falou dessa plataforma virtual chamada Clube de Autores. E fui pesquisar como funcionava a simplicidade, como o autor interagia com aquela plataforma sem muita frescuragem. Onde você monta o seu projeto, faz uma impressão piloto e vê a qualidade dessa impressão e a partir dali da sequência, fazendo pequenas edições, e foi um projeto muito positivo. Em menos de 2 anos vendemos só de Travessias de um Peregrino mais de 2.000 cópias. Depois vinha a publicar outros livros pela plataforma. Dentre esses livros, um chamado Metanoia, Ilustrações da Alma, um outro chamado Cantares, Salomão e Sulamita. Essa plataforma virtual, Clube de Autores, foi algo fantástico para o escritor, né? Vem lá do mato, sem... Aquela vontade, né, de publicar, tem um livro aqui, é bacana, como é que eu faço para publicar? E apareceu uma ferramenta, né, eletrônica, assim, digital, né, assim, que facilita a nossa vida, né. Bom, e falo um pouco também sobre o meu livro, que é o que eu fui de São Paulo. Eu comecei com esse livro, é um livro mais político, né, se bem que tem algumas pinceladas, né, dessa teologia também, que é uma teologia que aponta para um conservadorismo, né, cristão, mais protestante mesmo, mais com a pegada do protestantismo, que aponta valores, né, fundamentais, éticos do cristianismo para modificar a sociedade, né, não naquela ideia de que o homem é produto do meio, não naquela ideia de que a sociedade precisa ser liberta apenas com a implementação de justiça social, né, que seria as duas pegadas da teologia da missão integral e da libertação, né, que são duas teologias, né, digamos assim, mais voltadas para uma pegada mais à esquerda de um espectro político, né, que dialoga mais com o comunismo socialismo. Mas tem muita influência ali também do Olavo de Carvalho, de outros pensadores, né, do nosso tempo agora. E foi um apanhado, né, de muitas notícias que foram colocadas em subsequência, né, mais ou menos assim, para abrir um pouco a mente, né, tem a citação de alguns livros, ali também tem muita citação de livros, para ajudar também a condensar melhor, certo, essa ideia. Então, o Fora de São Paulo era isso, né, era uma ideia de denúncia, mas também falava um pouco, né, apontava um pouco também para a questão da teologia, né, como uma solução também de ordem social, de ordem psicológica, de ordem de caráter, né, para apontar para uma mudança na sociedade. Esses são os livros, né, também, né? O outro é uma heresia chamada Teologia da Missão Integral, que é um livro que aponta também justamente para isso, né, para denunciar um pouco a teologia da Missão Integral e como ela tem tentado, né, de diversas formas, introduzir conceitos comuns socialistas, conceitos à esquerda, conceitos inclusive anticristãos, baseando-se, usando como pano de fundo, tanto a linguagem
das ciências sociais com uma linguagem do gramscismo, né, da ideia do marxismo cultural, tá, para implantar ideias, certo, mais esquerdas, mais antibíblicas, podemos dizer assim, dentro, né, do público evangélico, dentro da comunidade evangélica como um todo. Né? E não somente isso, não somente esse detalhe, a introdução de ideias do comunismo socialismo, mas também o uso também da teologia liberal, que é uma teologia que não vai ter a Bíblia, né, como fonte de autoridade civil. Já foi feito aquele princípio da sola escritura, né, luterano, que é um dos pilares do protestantismo, né, ter a Bíblia como regra de fé, como regra invadida de fé e conduta. Então, usam-se da teologia liberal para poder filosofar, né, um pouco a mais, digamos assim, e introduzindo, né, conceitos, né, como legalização da droga, de todas as drogas, legalização de aborto, né, ou seja, pegar essas ideias, né, que estão mais à esquerda, né, e romper algumas barreiras éticas do cristianismo para introduzir em forma de lei, né, porque, convenhamos, né, a sociedade cristã do Brasil ela é muito conservadora nesse sentido. O que me chamou a atenção no seu livro da Folha de São Paulo é que o momento que nós vivemos naquele período na nação brasileira foi um momento que se instalou a partir do fim da União Soviética, do leste europeu, aquele sistema econômico que não funcionou no leste europeu, entrando em decadência, ele migra para a América Latina de uma forma muito silenciosa, onde a própria mídia omitia essas reuniões, e alguns pensadores, alguns teóricos, dentre os quais o Olavo de Carvalho, detectou isso muito rápido e tornando-se um pioneiro, dizendo que estava a caminho. E o seu livro toma uma pegada olaviana nesse aspecto, porque você detecta esse fenômeno que estava a caminho da forma como ele estava se instalando dentro da sociedade brasileira, da tecelagem mental do brasileiro, e como resultado desse pensamento, desse confronto dialético, vem toda essa transformação, né, que com a ascensão de Jair Messias Bolsonaro, né, o surgimento do conservadorismo, né, saindo das cinzas, né, digamos então, assim, né, Olavo, reconhecendo, eu sou conservador, né, estou vestindo a camisa. Você também tem essa pegada de vanguarda, de pioneirismo em discutir o que estava a caminho e pincelando o seu ponto de vista, né, a sua forma de discordar. Fantástico. Pois tem sido bom, né, essa experiência toda como escritor. Tem algumas ideias de livros mais para frente, assim como eu que o senhor também tem, né, mais ideias de livros pela frente. Mas é isso, tudo é questão de ir amadurecendo ideias, né, e trazendo, né, cada vez mais informações necessárias, né, a quem possa interessar. Né. É isso. Gente, por esse vídeo é isso. Fique com Deus até a próxima, então. Foi bom conversar com vocês, foi bom ter essa conversa também com o senhor. E esperamos aqui também próximos vídeos, que é o Eterno Gold. Ok, então fica com Deus, até a próxima. Um abraço.